Salve, torcedor! E o caso de polícia no Corinthians em... Após tomar 3-0 pelo Cruzeiro, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, se envolveu em uma briga com direito a soco na cara e foi parar na delegacia. Vocês estão colocando o Corinthians nessa situação. Vocês não sabem o que vocês fizeram pro Corinthians. E nesse momento estava passando o senhor presidente do Corinthians. Fique por aqui até o final do vídeo que vamos te mostrar toda essa polêmica. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro na partida pelo Brasileirão, mas a grande polêmica aconteceu no final do jogo, onde o presidente do Corinthians, Augusto Melo, teria agredido um torcedor do Cruzeiro com direito a soco na cara e delegacia. Confira. O caso sonora agora do João Daniel, né, que é ele foi para a delegacia, que ele está, né, não tem nada provado, mas a gente tem a sonora dele aí. Coloca aí, por favor. Eu estava no setor dos camarotes, presenciando o jogo de hoje, é o lugar que eu geralmente fico. No final do jogo, meu filho, de 8 anos, que estava comigo, pediu para eu comprar um suco para ele. Eu me dirigi aos bares que ficam atrás dos camarotes. E nesse momento estava passando o senhor presidente do Corinthians, junto com uma série de seguranças, muitos seguranças, intimidador, inclusive quando a torcida toda do Cruzeiro entrou na brincadeira, chamando de segunda divisão e assim, essas brincadeiras de torcida. E eu falei que ele seria o presidente que rebaixaria o Corinthians. Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu. E na frente do meu filho, presenciou tudo, ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois eu fiquei um pouquinho nervoso e falei que eu prestaria queixa, não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, eu tenho minha profissão e tudo, mas que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. Eles têm que respeitar crianças, têm que respeitar as pessoas que estão ali. Ele falou alguma coisa pra você? Se ele falou, não lembro, foi um momento tenso, eu fiquei um pouquinho tenso também. Eu não lembro nem se foi soco, se foi tapa, se foi... As imagens mostram tudo. Elas estão ali para mostrar e vão mostrar. Os seguranças intimidam. Os seguranças intimidam muito, 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 muito. Mas não teve agressão da parte dele? Deles, não. Foram seguranças que afastaram o Augusto depois? Sim, depois os seguranças levaram ele em direção ao elevador e ele foi embora. Antes da chegada da polícia? Quando eu comecei a gesticular, nervoso porque eu tinha sido agredido, mas também não agredi ninguém, só um pouco nervoso em relação ao meu filho que estava ali vendo e a mim mesmo, porque ninguém, como se diz o ditado, ninguém tem sangue de barata, né? É isso. Craque Neto, revoltado com o resultado e toda essa polêmica do time do Corinthians, desabafou. Esse time do Corinthians, para mim, é o pior time da história do Corinthians. Nenhum time é tão ruim quanto esse em termos de comprometimento, de entender o que é a camisa do Corinthians. Esse é o pior time da história do Corinthians e os responsáveis de colocar o Corinthians de volta para a segunda divisão é o senhor Andrés, o senhor Duílio e o senhor Augusto Melo. Do jeito que está, o Corinthians não tem outra alternativa de não cair para a segunda divisão. E a responsabilidade é de André Sanches, que é o pior presidente de todos os tempos, é do seu Duílio e do seu Augusto Melo. Vocês estão colocando o Corinthians nessa situação. Vocês não sabem o que vocês fizeram para o Corinthians. Talvez vocês saibam, mas é impressionante. Ó, o Hugo foi contratado pelo Duílio e pelo Alessandro. Aonde eles estão? O que eles fazem pelo Corinthians? E aí, o Antônio Oliveira colocou ele. Esse treinador está colocando o Hugo e o Mateuzinho. Não é uma coisa muito louca? Não tem ninguém para jogar? É impressionante o que vocês estão fazendo com o Corinthians. E não vai ser só a derrota disso aí pro Cruzeiro que o Corinthians vai cair. Não é só essa derrota, não. É a falta de perspectiva, a falta de esperança e jogadores medíocres. O pior time da história, onde não tem um chute no gol, onde o Alberto não dá um chute, o Wesley não dá um chute. O Igor Coronado ganha 2 milhões e está na reserva. 2 milhões e está na reserva. Pode isso? Se um presidente chega a via de fatos, porque um torcedor que ganha um jogo de 3-0
ele dá um soco no rosto, no maxilar do João, vamos ver o que a polícia vai fazer. E aí, quando tem imagem, né? Se isso for verdade, deve ter imagem, você não pode ser presidente do Corinthians. Você não está preparado por isso. Você tem uma pessoa que é criticada todos os dias, e eu nunca vi isso, foi o Andrés Sanches. Nunca vi o Andrés dar soco em ninguém. O Andrés é criticado por N. Eu nunca vi. Pilhado também comentou sobre toda essa polêmica. Que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, agrediu um torcedor do Cruzeiro. Não sei ainda, o Kaique vai me mandar detalhes aqui. É uma fase péssima para o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians, meu amigo, se tem alguém que tá fora de controle no meio do futebol brasileiro hoje, esse alguém é o Augusto Melo. Será que o torcedor do Cruzeiro encontrou o presidente do Corinthians? Ué, na saída do estádio, pô. É isso. Disse que ele seria o presidente do rebaixamento. Ele se dirigiu a mim e me deu um soco na região malar, região próxima ao olho. Eu não reagi e vou prestar queixa contra ele. Posicionamento do Corinthians. Nesse domingo, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Vamos lá. Para começar, as câmeras vão mostrar tudo, né? A gente não pode falar antes das câmeras, porque o Corinthians diz que os seguranças interviram. O Corinthians, em momento nenhum, diz que o presidente agrediu um torcedor. Me lembro quando o Marcos Braz deu sua versão e virou chacota. Marcos Braz disse que teve a filha ameaçada, que foi ameaçado, que só reagiu, e a justiça provou que o Marcos Braz agrediu o torcedor pelas costas, de forma covarde. As câmeras agora vão ter que provar. Foi o presidente que deu soco no olho do torcedor, como ele está falando? Foram os seguranças? E outra, câmera também muitas vezes pega o que foi falado. Se foi zoando, como ele disse, falando, você vai ser o presidente do rebaixamento, levar um soco no olho, pra mim, Flávio Prado, você mesmo disse, você é o Gandhi, né? Eu não daria um soco no olho se eu recebesse uma zoeira, eu ia zoar de volta. Se xingasse, eu ia xingar de volta. Se fosse pra agressão, eu ia agredir de volta. Se é o que o torcedor tá falando que a gente não pode provar que é verdade, erro do presidente do Corinthians. E outra, ele precisa ter cabeça, Flávio. Ele é o gestor de uma das piores crises da história do Corinthians. Por isso mesmo que é muito difícil ter cabeça. E ele só piorou a coisa. Então, e o cara que vai encher o saco tem que não são isso aí. Aliás, na verdade, o cara não tem que se aproximar. De novo, não tem que ter esse negócio. É muito... Imagina assim, o João Daniel. O Augusto Melo fala assim, eu vou sair daqui e vou bater no João Daniel. Vê se tem lógica uma coisa dessa, gente. E aí, torcedor? O que achou de toda essa polêmica envolvendo o Corinthians? E essa atual fase do Timão? Comente aqui.